Olá, turminha do quinto ano. Tudo bem com vocês? Peço que vocês prestem atenção, peguem o livro de vocês para darmos início à nossa aula de matemática. Hoje o tema da nossa aula é o seguinte: igual, diferente ou parecido? Esse rapaz dessa foto que vocês veem aí, ele é Pablo Picasso. Eu acho que vocês já ouviram falar. Ele foi pintor. Ele nasceu na Espanha em 25 de outubro de 1881 e faleceu no dia 8 de abril de 1973, lá na França. Além de pintar quadros, de ser um pintor famosíssimo, ele também fazia algumas outras artes. Ele era escultor, ceramista, ou seja, trabalhava com materiais de cerâmica, cenógrafo, atuou, nos palcos, poeta e dramaturgo. E uma das suas obras, em relação à arte da pintura, ele fazia caricaturas. E essas são algumas caricaturas feitas por Pablo. Mas o que é uma caricatura? Vocês sabem o que é? Hoje em dia, muitos artistas trabalham com caricatura. É um desenho que exagera no traço de alguma característica marcante do nosso corpo. Qual a intenção, então, dessa caricatura? Geralmente, a intenção é sensibilizar e fazer-nos rir. Então, a caricatura, ela não foge do rosto da pessoa, os traços, porém tem algo sempre de exagero que faz a pessoa rir e é bem agradável da gente ver. Agora, diga aí, você conhece algum quadro de Pablo Picasso que não seja caricatura ou que seja também uma caricatura? E você já viu outras caricaturas? Nas caricaturas de Pablo Picasso, quais características foram consideradas marcantes? Se você observar aí no seu livro, as características marcantes foi o exagero com a parte da visão, dos olhos. Se alguém fizesse uma caricatura sua, quais características você acha que seriam usadas? Quais seriam ideais para fazer na sua caricatura? Elas podem ficar parecidas com a pessoa. Quer dizer que dá para saber quem é a pessoa desenhada. Mas não é como uma foto comum, porque tem alguns exageros. Agora você vai pegar e vai fazer a atividade da página 57, vai pausar o vídeo e vai responder as perguntas. No primeiro está falando assim: uma malha quadriculada pode ser modificada para fazer transformações em uma imagem. Observem aí do lado a imagem, essa que está no círculo, e temos 3 malhas: malha 1, malha 2, malha 3. Esses desenhos foram feitos usando o modelo e o quadro do lado. Porém, tem algumas diferenças e semelhanças, não é? E é isso que a letra A, letra B e letra C está perguntando. Letra A. Quais são as semelhanças entre os 3 desenhos? É pessoal, você que vai encontrar e vai dizer quais são. Na letra B, quais são as diferenças? E na letra C, qual deles, se parece mais com o modelo? Das 3 malhas, 1, 2 e 3, qual que você acha que pareceu mais com o modelo? Agora, para responder a letra D, tem aqui uma dicasinha que diz bem assim, sobre redução. O primeiro desenho foi feito respeitando as proporções, ou seja, da malha 1. Imagine que sobre o quadro foi aplicada uma malha quadrada. Depois, sobre a malha com quadradinhos menores, o desenhista foi copiando as linhas dentro do quadradinho, tentando fazer igual ao modelo. O nome dessa transformação é chamado de redução, ou seja, ele não mudou nada do modelo, ele simplesmente reduziu o tamanho para projetar dentro dos quadradinhos. Sabendo disso, na letra D pergunta assim: as malhas usadas para fazer o desenho 2 e 3 são diferentes da malha quadrada, não é verdade? Da malha 1.
Quais diferenças você pode perceber? Vocês vão comparar agora entre as malhas. Malha 1 e malha 2 e 3. E vai estar respondendo. E esses desenhos são parecidos com o modelo? Explique sua resposta. Vocês estão vendo que são perguntas pessoais, né? Nesses casos, houve uma deformação, ou seja, na malha 2 e malha 3 do modelo original. Essa técnica é muito utilizada na caricatura, a deformação. Vocês podem observar aí agora um desenho onde os quadradinhos que estão bem acentuados estão localizados no nariz do rapaz aí do desenho. Então, isso se chama deformação. Hoje em dia, esse recurso é muito utilizado no computador. Porém, na época de Pablo Picasso, isso era realizado à mão. Ele era um artista e ele tinha a capacidade de realizar essas transformações, essas deformações, essas reduções, ou seja, tudo que envolve a caricatura, sem o auxílio de um computador, apenas utilizando a sua criatividade. Afinal, ele foi um grande artista. Sabendo disso, você vai pausar o vídeo para tentar responder a pergunta 2, que diz assim: observe a figura desenhada da malha onde tem 7 linhas e 7 quadrados, onde tem escrito modelo, e também as malhas 1, 2, 3, para você responder se houve deformação, se houve redução. Então, você vai pausar, vai responder e conferir a sua resposta. Se houve uma transformação e assim por diante nas 3 malhas. Depois você vai conversar com alguém aí na sua casa sobre essas observações, sobre essas malhas que temos aí e responder as perguntinhas. São perguntas pessoais. Como é a malha 1? Como é a malha 1 comparado com a malha 2? Compare com a original, o modelo, então, verificando os números de linhas e de quadrados são iguais e o tamanho do lado dos quadrados estão iguais ou estão diferentes? Essas observações vocês vão estar relatando aí na letra A. Também na letra A tem a pergunta: e as malhas 2 e 3 como são? Da mesma maneira, você vai relatar quais as diferenças entre elas. Você vai copiar agora uma figura original nas malhas e depois você vai se perguntar: como você acha que serão as figuras em cada malha? Depois de copiar, indique em cada um o tipo de transformação que ocorreu. Ou seja, você vai fazer isso em uma malha, um desenho, e vai ver a transformação que ocorreu, as mudanças. Então, é até aí, na página 60, na próxima aula, que é na aula do Zoom, nós vamos estar dando continuidade a essas perguntas, a esse exercício e esse conteúdo também. Então, até a próxima. Cheiro da Pro.